O espanhol tá de volta, galera. Corrida agitada aí, muitos pneus estourando aí durante a corrida. Hamilton vence, Max teve um pouquinho de trabalho ali no começo da corrida, né, pra ficar em segundo sólido também. Então vamos falar tudo o que rolou nesse pódio maneiraço que aconteceu aí, que o Alonso chegou na festa, hein? Se der carro pro espanhol em 2022, ele vai fazer parte dessa baguncinha aí. Bora falar dessa corrida. Mas antes, se inscreve no canal se você não é inscrito, dá o joinha, dá aquele likezão de boa fé e é isso. Vamos falar dela agora. Bom, corrida essa aí que foi agitada antes mesmo de começar por algumas punições ali que o Max Verstappen tomou por incidentes ali no Qualify um dia antes de bandeira amarela. Não só ele como o Bottas, o Carlos Sainz, então deu aquela mexida ali na largada, então seria uma largada dos sonhos pro Hamilton, que larga muito bem, né? Já dispara na frente, ali já no final da primeira curva. O Max também largou muito bem, se recuperando desse revés aí, ganha 3 posições. O Alonso fecha a porta para ele ali também, quase que saiu uma batidinha ali, mas o Alonso também estava sedento aí por chegar longe nessa corrida. Então foi uma largada ali bem tranquila, não teve nenhum incidente, nenhuma batida, ninguém ali dando adeus à corrida já na primeira curva. E o cenário ali pela volta 5 já era Max em segundo, né? Hamilton em primeiro, liderando com uma certa vantagem já, aproveitando demais do seu carro aí com uma potência que vem desde o Brasil. O carro tá ajustado, tá filezinho, então o inglês aí não tá vacilando, tá diminuindo a diferença. A gente vai falar disso já já. Então tinha Max ali em segundo, Alonso em terceiro já na final da volta 5. Algumas coisas interessantes aí que tava rolando ali entre os dois, né? O Hamilton no rádio perguntando sobre o Bottas, a posição do Bottas, né? Perguntando para a equipe que ele seria de papel importante aí nessa corrida para ajudar ali a tentar atacar o Verstappen, mas o Bottas tava lá em 11º. O Max também na volta 6 perguntando sobre a sua asa no rádio ali, tava sentindo algum problema nela. Outro rádio bem interessante ali foi o Toto Wolff, mais ou menos na volta 9, vendo todo o desempenho do Pérez, né, que entre a volta 6, 7 e 8 tava voando ali, se recuperando, ganhando posições para tentar ajudar a Red Bull aí nessa batalha de construtores. E aí o Toto Wolff meio que implorando ali por desempenho do Bottas, que tava meio atrás ali de certos pilotos, meio travado ali, não tava conseguindo ter um ritmo bom. Então teve esse rádio bem curioso aí do Toto Wolff, né, pedindo pro finlandês entregar mais desempenho e mais vontade. Alguns destaques interessantes também é que lá volta 11 mais ou menos, o Hamilton já abriu uma vantagem de quase 6 segundos aí pro Verstappen. Algumas brigas ali por posições entre o Norris e o Gasly. Essa corrida se resumia basicamente àquela reta, uma reta bem longa aí nesse circuito do Qatar. Então o DSR fazia todo esse trabalho, né, um trabalho sujo aí pelos pilotos. Na verdade, você se mantém ali atrás do carro da frente, abre o DRS, ultrapassagem fácil. Então foi mais ou menos isso essa corrida toda. O Pérez usou muito disso, fez uma corridaça, o mexicano, apesar de não ter chegado no pódio, mas foi por uma boa causa, vamos chegar nisso já já. Bom, as janelas importantes ali, né, de pit stop começaram na volta 18, com o Max Verstappen até brincando no rádio que não tinha nada a perder, então ele já foi pro box cedo, colocando um pneu ali de faixa branca, um pneu duro. O Lewis responde, porque a chave dessa corrida, quando se tem uma vantagem, é manter a posição de pista. Então na volta seguinte o Lewis já vai pro pit também. Não, a Mercedes não quis se arriscar muito, e a Red Bull fazendo o que dava para tentar fazer uma jogada diferente ali na estratégia, mas a Red Bull tava cobrindo bem qualquer ameaça que a Red Bull poderia contra esse desempenho fenomenal da Mercedes nessa corrida. Outro fator curioso foi, né, o pit stop do Pérez. Todo mundo achou que era cedo, inclusive o pessoal aqui do Sky Sports na transmissão, porque o Pérez poderia fazer algo diferente, tentar ameaçar, né, a corrida do Hamilton e tentar ajudar o Verstappen, mas não aconteceu isso. A Mercedes apostando em 2 paradas ali num rádio bem interessante pro Bottas, pedindo pro Bottas fazer um stint mais longo para poder disputar, né, uma talvez possível segunda colocação contra o Max Verstappen. Mas pro Bottas hoje não foi uma corrida para se lembrar. Ele teve um pneu estourado mais pro fim ali da corrida, então ele acabou perdendo muitas posições. Ele até antes desse incidente tinha uma boa posição, foi lá para trás no grid e algumas voltas mais tarde acabou aí se retirando, né, então não finalizou a corrida, não terminou a corrida, que prejudicou bastante a batalha, né, por pontos entre as construtoras aí. As duas estão disputando o título, então o Bottas não pontuou nadinha para Mercedes. Bom, lá para volta 29, um outro rádio aí bem legal, bem engraçado do Max. Aí você pode até não gostar dele aí, deve estar torcendo pro Lewis Hamilton,
Hamilton e tá tudo certo, mas você tem que tirar um pouquinho o chapéu aí pro senso de humor do Max Verstappen, que disse, já tá perdido, vamos se divertir nessa corrida, né, mandou ali pros seus engenheiros na volta 29. O Sérgio Pérez, por sua vez, também fazia uma belíssima corrida aí, tava tentando entregar o máximo possível de performance, então ele tava chegando junto ali, fazendo boas ultrapassagens. Eu acho que ele deu um show aí pra galera que gosta aí, que é fã do mexicano, tava ultrapassando o pessoal ali por fora, fez o que deu ali. O Sérgio Pérez, curiosamente, era um dos únicos pilotos que já pilotou, né, já dirigiu um carro de corrida nesse circuito, então ali ele tinha uns truques na manga, sabia alguns lugares. A janela final aí de pitstops pra ali pro pessoal da frente, né, que tava disputando pontos, disputa vitória, disputa campeonato, começou na volta 42, mesmo esquema da primeira janela, o Max foi pro pit, o Pérez foi pro pit, e aí a Mercedes pra cobri-lo mandou logo em seguida, na volta ali 43, o Lewis pra se manter tranquilo na frente. E aqui uma visão pessoal minha, o campeonato tá tão no auge, tá tão bacana de ver essa competição entre o Max e o Lewis, a Mercedes e a Red Bull, que hoje basicamente ali as mensagens de rádio no final era pra disputar volta rápida, galera. A gente chegou nesse ponto, nesse nível, então um pontinho vai contar muito. Já pensou se lá em Abu Dhabi esse um pontinho fazia a diferença? Então foi isso que a gente viu hoje. O Lewis Hamilton perguntando os pneus ali do Max, o Max querendo fazer a volta rápida para amenizar o prejuízo, que ele já sabia que seria muito difícil vencer essa corrida, principalmente, né, pelas punições que tomou antes mesmo da largada. Então a Red Bull e a Mercedes ali brincando na estratégia até para volta rápida, galera. Então esse campeonato tá no máximo, tá no auge, então vamos apreciar, vamos elogiar os dois pilotos que estão mandando muito bem. E aí agora a gente chegou um pouco no destaque aí que roubou a cena, roubou o brilho um pouco dos dois titãs que estão disputando o título, que foi o espanhol Fernando Alonso, que depois de muito tempo, se não me engano, desde 2014, que foi a sua última visita ali ao pódio, dessa vez ele conseguiu, mas antes disso, na volta 47 mais ou menos, ele mandando uma mensagem bem engraçada, pedindo pro seu companheiro Ocon se defender como um leão ali contra o Pérez. O Ocon até conseguiu segurar uma volta ali mais ou menos, tentou levar a luta de volta pro Pérez ali nas curvas subsequentes, né, da curva 1, que era o ponto ali máximo das ultrapassagens, né, que era o fim da zona de DRS. Então o Ocon deu aquela lutinha ali mais ou menos, né, não podia fazer muito, até porque o carro da Red Bull é muito superior ao do Ocon, mas o Ocon deu aquela contribuição ali e deu certo, galera, deu certo. O espanhol cravou um terceiro lugar aí, mandou muito bem, foi o piloto da galera, acho que bem merecido, e é bem bacana de ver o Alonso de volta aí. Ele tem bastante fãs, muita gente também não gosta dele porque ele já tem uma personalidade um pouco forte, né, toda a sua carreira ele sempre falou o que quis, sempre falou o que pensou, tem um pouco de treta, faísca aí com certos pilotos, no caso dele é do Hamilton, né, já foram companheiros de equipe, então o Alonso aí é meio bocudo, tem hora, tem o seu jeito, mas é um cara super gente boa, é uma das lendas aí da Fórmula 1 e foi muito bom de ver ele chegando em terceiro. E conforme eu brinquei no começo, se der um carro pro espanhol ano que vem, ele entra nessa festa aí pra brigar com os meninos Max Verstappen, Lewis Hamilton, George Russell, Pérez. Então vai ser bem bacana 2022, tomara que a Alpine entregue um carro ainda mais competitivo pra ele. Outro fator bem curioso aí foi esse desempenho dos pneus, né, teve um gráfico curioso ali, mostrava os pneus do Lewis contra o do Max, que tinha um desgaste ali, do Max tava bem desgastado, do Hamilton tava todo verdinho ali no gráfico, então tava com um desempenho muito melhor, tava cuidando melhor os pneus do inglês, e isso refletiu ali pra trás, o pessoal teve muito problema, pneus estourando, caso do Bottas, do George Russell e do Latifi, os três pilotos aí que tiveram pneus estourando ali, tendo que ir pro box. No pior dos casos, que foi o do Bottas, ele acabou nem terminando a corrida, né, acabou prejudicando toda a segunda parte, né, da corrida dele. O Russell e o Latifi ainda conseguiram trazer de volta, trocaram os pneus, mas já estavam também lá atrás. Em contrapartida, o espanhol ali optou por um pit stop só e deu resultados, deu terceiro lugar, mas contou com um pouquinho de sorte aí, vendo todos esses desastres aí para quem optou por uma parada só. Então o Alonso teve muita sorte, já que na volta 55 veio um safety car virtual, então deu uma tranquilizada em tudo. O Max acabou fazendo a volta rápida, então amenizou o prejuízo, e basicamente foi isso aí, um resumão do que aconteceu nessa corrida do Qatar. Circuito esse que não tá garantido pro ano que vem, né, tá fora devido à Copa do Mundo que vai
acontecer, mas muito que possível vai voltar em 2023. Então, da perspectiva aí dos 3 do pódio, Hamilton fazendo o dever de casa aí, era o que eu precisava fazer, tá diminuindo a diferença, diminuiu bastante agora contra o Max Verstappen. O Verstappen em contrapartida fez também o que estava possível em mãos aí, né, lutou contra as adversidades das penalidades, então chegou em segundo lugar. E o Alonso roubou a cena. O espanhol tá de volta, galera. Corridaça. A Alpine mereceu aí o Alonso também. Então foi uma corridaça. Vamos passar rapidinho aí pro top 10. Então, Hamilton em primeiro, Max em segundo, Alonso em terceiro, Pérez em quarto, Ocon em quinto, Stroll em sexto, Sainz e Leclerc respectivamente, né, sétimo e oitavo, Norris em nono e o Vettel em décimo. A batalha contra das Ferraris, né, contra as McLaren também tá no auge aí. Hoje mais uma vez as Ferraris se sobressaíram, o Ricciardo fora da área de pontos aí, então tá ficando bem irreversível a situação da McLaren contra as Ferraris, e o Leclerc também tá diminuindo a diferença ali pro Lando, então os dois vão brigar até o final aí por posições a mais aí. Mais uma rodada então finalizada, faltando 2 corridas para o fim do campeonato, tá eletrizante, muita coisa rolando. Então é Max Verstappen versus Lewis Hamilton, tá no auge, Mercedes contra Red Bull, então vamos para Jeddah na Arábia Saudita e depois Abu Dhabi, aí encerra o campeonato. Eu acho que tudo vai ser decidido lá em Abu Dhabi, mas eu quero saber de vocês aí, a opinião de vocês, o que vocês acharam dessa corrida, gostaram de ver o Alonso de volta no pódio e o que esperar, né, para as 2 rodadas finais. Então é isso, galera, meu muito obrigado, tamo junto, se inscreve no canal se não é inscrito, tem muito conteúdo bacana e deixa aquele joinha.